Olá, Léo Carvalho, olá para você que está em casa. Olha, hoje nós trouxemos uma matéria bem legal, bem interessante, viu? Já acabou oficialmente o mês de julho e muita gente aproveita esse período para comer um pouquinho a mais, inclusive as crianças, principalmente as crianças. E a matéria de hoje a gente vai mostrar algumas opções bem saudáveis, bem nutritivas de como as mamães podem montar uma lancheira para mandar para a escola dos filhos. E quem vai dar essas dicas para a gente é a nutricionista funcional e coach de alimentação saudável, a doutora Camila Galdino. Obrigada mais uma vez pela presença. Sabrina, obrigada pelo convite. Olá a todos de casa. Então, doutora, a gente separou alguns lanches, alguns saudáveis e uma opção não muito saudável. Vamos falar um pouquinho a respeito desse primeiro lanche, dessa primeira opção, que tem o sanduíche natural. Nele tem tomate, alface, frango desfiado e cenoura. O que tem de nutritivo nesse lanche? Ótimo. Esse lanche aqui a gente priorizou um pão integral, né? Porque ele vai ter muito mais fibras, então ele vai conferir mais saciedade. E sendo um pão com a presença de mais fibras, ele vai evitar aquele pico de glicose no sangue que um pão branco com uma farinha refinada daria. E aí a gente está enriquecendo aqui esse pão, né, com o recheio dele, usando um recheio saudável, né, colocando vegetais, que aí vai entrar com vitaminas, né, a alface, a cenoura, bastante vitamina A, o frango aqui é a nossa fonte de proteína. No lugar desse frango desfiado aqui, também poderia ter um ovo mexido, um atum ou um queijo branco, né, um cottage, um Minas Frescal, um queijo tipo ricota, para entrar também com uma fonte de proteína no lanche da criança, porque ela também precisa de saciedade, porque ela fica um longo período de tempo na escola, vai chegar em casa, se ela estuda à tarde, por exemplo, vai chegar em casa só mais tarde, às vezes mais próximo do horário do jantar, então ela precisa de saciedade. Então aqui a gente está apostando em fibras, um carboidrato de boa qualidade, proteína e bastante vitaminas e minerais aí com os vegetais. E para acompanhar esse sanduíche tem o suco natural. Quais que são os benefícios do suco natural? Pois é, a gente usando um suco natural, a gente evita o suco industrializado, porque no suco industrializado a gente vai ter muito sódio, muito açúcar, muito conservante, corante, né? Então aqui a gente está utilizando a fruta, né? Então a gente está ingerindo a vitamina da fruta, né? A gente está hidratando e nutrindo o corpo, sem os aditivos alimentares. De preferência sem açúcar? De preferência sem açúcar. Acostumar o paladar da criança ao gostinho natural dos alimentos, né? Começar isso desde a infância facilita muito a educação nutricional para o resto da vida, para a vida adulta também. Nesse caso, poderia trocar o suco por uma fruta? Sim, seria até mais interessante, Sabrina, porque quando a gente faz um suco, se a gente coa ele, a gente está eliminando a fibra da fruta, né? Que é o que promove a lenta absorção, que promove a saciedade. A fibra é essencial para o bom funcionamento do intestino. Então, para as mamães que estão aí enfrentando problemas com a criança com o intestino preso, uma alimentação rica em fibras é essencial para o intestino funcionar bem. Então, se a gente leva aqui a fruta in natura, né, a fruta mesmo, e não o suco junto com o lanchinho, ainda fica uma opção mais perfeita. Nesse caso aqui, o suco é de abacaxi, né? Então, a gente poderia ter colocado uma vasilhinha, né, com pedaços de abacaxi para a criança levar também. Tá certo. Então, nessa segunda opção, nós temos o iogurte natural, tem também farelo de aveia, a chia e algumas frutas. O que tem de benefícios nesse prato? Ótimo. O iogurte natural, né, ele é a nossa principal fonte de proteína aqui dessa refeição, né? E ele também é rico em vitaminas, ele é rico em cálcio, ele é rico em minerais, né? O iogurte natural, ele também passa a ser uma bebida probiótica, né, que contribui para o intestino, para o funcionamento intestinal, para a flora intestinal, certo? E a gente enriquecendo ele com, por exemplo, o farelo de aveia, a gente está enriquecendo ele com fibras. E a chia também é fonte de fibras, é fonte de gorduras boas e também é fonte de proteína. Então, essa refeição aqui, ela está dando saciedade para a criança, né? Porque a proteína, junto com a fibra, ela confere saciedade. Se a gente combina aqui com os morangos, é uma fruta muito antioxidante, então confere aí a proteção celular, né? E também uma banana para entrar aqui como uma fonte para dar mais energia para a criança, né? Essencial a criança ter energia, ter disposição e estar bem nutrida para garantir um bom aprendizado, que ela está ali na escola para aprender, para se desenvolver, então isso é muito importante. Verdade, aqui a gente tem uma quantidade bem grande, né, do farelo de aveia
E da Sim. chia, 4 morangos e uma banana. Seria o recomendável para uma criança ou uma quantidade menor? Não, a gente poderia reduzir sim, né? Que o potinho tá bem cheio de chia, né? A gente poderia usar 1, 2 colheres de sopa de cada um aqui. Por exemplo, 1 colher de sopa de chia, 1 colher de sopa de farelo de aveia para acompanhar o iogurte com uns pedacinhos de 2, 3 morangos picados e a bananinha junto aqui no iogurte, fica uma delícia. Nesse caso, para as crianças, já pode colocar a chia e o farelo de aveia já dentro do iogurte antes de mandar para a escola? Pode colocar sim. Inclusive, se a criança for mais adepta, por exemplo, a uma batida, a uma vitamina, essa combinação aqui fica deliciosa se bater tudo no liquidificador. O iogurte, um pouquinho de chia, um pouquinho de farelo de aveia e um pouquinho das 2 frutas. Também fica muito gostoso. Tá certo, então nessa terceira opção nós temos novamente a banana, o abacate, temos o nibs de cacau e também algumas castanhas. Quais que são os benefícios desse prato? Ótimo. O abacate, ele é uma fonte de gordura boa, né? Uma fonte de gordura saudável, muito importante para a gente ingerir, é importante para o processo de emagrecimento. Essa gordura do abacate, ela confere muita saciedade, né? Então, se a gente alia aqui um pedaço médio de abacate, né? Com uma banana, a gente enriquece com uma fonte de carboidrato, com uma fonte de triptofano, né? Essa preparação aqui, essa combinação, está muito rica em triptofano, que é um aminoácido que contribui para o controle da ansiedade, para o controle do bem-estar. Então, às vezes, a criança ela chega em casa com muita fome, querendo um doce, querendo um biscoito. Então, olha só, isso aqui também, o triptofano, na parte da tarde, ele vai melhorar a qualidade do sono à noite, né? Ele é precursor da serotonina, né, que é o hormônio do bem-estar e que, consequentemente, também é precursor da melatonina, que é o hormônio do sono. Então, a gente precisa, né, de ter uma ingestão legal de triptofano. Então, por exemplo, fazer uma saladinha, a mãe já manda tudo picado para a criança, o abacate picado com um pouquinho de banana picada, jogar por cima uns nibs de cacau, que é muito antioxidante, substitui o chocolate, né, e aqui com um paladar mais apurado, porque é 100% cacau. Junto com as castanhas, por exemplo, aqui a gente tem uma castanha do Pará, a gente tem nozes, a gente pode colocar aqui também uma castanha do caju. Elas são fontes de proteína e de gorduras boas, certo? Aqui a gente tem umas frutinhas secas também, né? A ameixa é muito legal para o intestino funcionar também. O abacate também tem muita fibra para o intestino funcionar. Então tá um lanche bem legal. 3 pratos recomendáveis, então, que os nutricionistas recomendam. Sim, sim. Fica uma opção bem saudável para a criança levar para a escola. Agora a gente tem uma opção que não é muito saudável, que é o biscoito recheado. Às vezes as mães mandam esse biscoito ou algum salgadinho também, sempre acompanhado de um suco de caixinha ou um refrigerante, né? Por que os nutricionistas não recomendam esse prato? Certo. Eu reforcei aqui para você que em todas as opções a gente está tendo uma fontezinha ou de proteína ou de gordura boa para conferir saciedade, certo? Aqui a gente tem a proteína do frango, aqui a gente tem a proteína do iogurte da chia, aqui a gente tem o abacate com gordura boa e as proteínas das castanhas. Isso confere saciedade. Aqui a gente tem açúcar. Açúcar não confere saciedade. Açúcar puro nesse prato. Pois é. A gente passa um tempinho rápido, a gente já está com fome, já está com vontade de comer mais. Estimula um ciclo vicioso na criança, ela vai querer cada vez mais. Deixa o paladar da criança viciado, menos seletivo. Então, isso aqui são substâncias que viciam, né? Muito açúcar no biscoito, conservante, açúcar, sódio no refrigerante e no suco de caixinha. Então, a oferta de vitaminas, de minerais, de gorduras boas, de proteína, fica prejudicada aqui nesse lanchinho. Isso aqui pode prejudicar o aprendizado da criança na escola, a concentração dela, né? Pode deixar a criança mais agitada na escola. Então, uma alimentação equilibrada, saudável, é essencial para o aprendizado e para o rendimento da criança na escola. Tá certo. E doutora, como que esses alimentos eles podem ser conservados na escola? A criança pode ficar com a lancheirinha lá do lado, na mesa dele, tem que guardar numa geladeira? Como que é a conservação? Sim. O ideal, na hora que a gente vai preparar o sanduíche natural em casa, a mãe que precisa de preparar mais quantidade, pode fazer mais quantidade, embalar bem embaladinho, né, num papel,
num plástico e deixar na geladeira armazenado por até 3 dias. Não vai perder a qualidade. Então, coloca na lancheirinha térmica da criança, chegou na escola, pede para guardar na geladeira, né? Geralmente as escolas têm essa opção de levar o lanchinho da criança para a geladeira. O suco natural também é a mesma coisa. Aqui o iogurte é interessante também guardar na geladeira. Algumas frutas têm mais necessidade ou não. Essas aqui, por um tempo de 2 horas, né? Se ficar na lancheirinha térmica, acho que fica legal de ficar conservado, mas o iogurte é importante ele ir para a geladeira. Aqui também não, acho que na lancheirinha térmica já iria conservar bem. Mas sempre que tiver a opção de ir para a geladeira, é interessante, melhora mais a conservação do alimento, né? Tá certo, doutora. E como que as mães, porque às vezes os pais têm muita dificuldade em inserir essa alimentação saudável no cardápio da criança, né? Tem algumas dicas para facilitar? Sim, a primeira dica é estimular a criança a ir às compras junto com os pais, mas para entender a importância de cada alimento. Porque hoje a criança chega no supermercado, ela pega o carrinho dela e vai para essa região aqui, bobeiras, né? Pois é. Então leva a criança na parte das frutas, dos vegetais, né, junto com vocês e mostrem para eles. A gente está comprando morango, a gente está comprando banana, para a criança chegar em casa e querer degustar, querer experimentar, né? E aqui é uma prática de limpar o paladar da criança, para ela realmente aprender a sentir o sabor natural das coisas. Porque nesses produtos industrializados tem tanto corante, tem tanto açúcar, né? Tem tanto conservante que o paladar fica contaminado, ele fica menos seletivo. Então a gente experimenta, por exemplo, um nibs de cacau e está sem doce, né? Então o paladar ele fica menos seletivo. Então estimular o paladar desde sempre, né? A criança ela tem o início da introdução alimentar a partir dos 6 meses, né? Ela fica no aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, a partir dos 6 meses introduz os alimentos. Nesse momento introduz alimentos de qualidade, né? Alimentos naturais, frutas, vegetais, ricos em fibras, ricos em vitaminas, minerais e antioxidantes, para assim você acostumar o paladar do seu filho a ter uma alimentação saudável. É uma educação nutricional para a vida toda. Ficou claro que esses alimentos saudáveis são muito importantes, né, no paladar da criança. Mas quais que são os benefícios que esses alimentos trazem? Sim. Para a saúde em geral, né? O equilíbrio da saúde. Aqui a gente tem vitamina C, aqui, né? Importante para o sistema imunológico. Vitamina A, que é muito antioxidante, importante para a visão. Vitamina A na cenoura. A proteína, né? Importante para as nossas funções enzimáticas, para a manutenção da massa muscular. A gente tem o cálcio, que é bom para os ossos. A gente tem as gorduras boas, né? Importante para o nosso metabolismo. O abacate também fonte de gorduras boas. Aqui a gente tem minerais, por exemplo, selênio, magnésio, né? Que é importante relaxante muscular, importante oxidante. O selênio é essencial para o bom funcionamento da tireoide. Então aqui, só nessa mesa aqui, a gente tem vários nutrientes, várias funções que são ideais para o funcionamento adequado do nosso corpo. E essa lancheira saudável, né, que as mães vão montar em casa agora depois dessas dicas. Uma criancinha tem 2 anos, 3 anos, por exemplo, as mães já podem mandar esses alimentos, já é o recomendável? Sim, podem mandar, sim. Só uma atenção aqui com o iogurte natural, porque se a criança tiver alguma intolerância, né, à lactose ou uma alergia à proteína do leite, ela não vai poder usar, certo? Mas aí a gente pode usar um outro tipo de leite vegetal, por exemplo, um leite de amêndoas, um leite de castanhas, um leite de farelo de aveia, um leite de coco, né? Dá para substituir aqui, no caso, o iogurte por outras fontes, por outros alimentos que vão produzir um leite também. Tá certo, doutora. Para aquelas mães que são muito ocupadas, né, que trabalham fora, chega no horário do almoço, já tem que montar o almoço, já tem que preparar essa lancheira para o filho. De repente não deu tempo de montar uma opção uma opção bem saudável. O que ela pode comprar, assim, tá indo para a escola, comprar na rua, comprar na lanchonete da escola, o que é recomendável? Sim, se a maioria das mães recorrem na escola, né, para ter o lanche, é importante os pais conversarem na escola para que a escola também oferte opções saudáveis, né? Então, por exemplo, ter uma saladinha de frutas na cantina da escola é interessante, né? Ter um sanduíche natural na cantina da escola, um suco natural, um iogurte natural, isso é totalmente possível de ter numa escola, certo? Também a gente consegue dar uma passadinha rápida no supermercado, às vezes comprar uma fruta. Final de semana, eu gosto de falar que é dia que a gente tem que organizar a vida, né? Então faz as suas compras, deixa as coisas já pré-preparadas, adiantadas, as frutas cortadas, higienizadas na geladeira.
Dá para fazer o sanduíche natural, guardar 2, 3 dias na geladeira, mesma coisa com uma salada de frutas. Então dá pra gente organizar bem a rotina e fazer tudo fluir bem. Tá certo. E alguns desses alimentos, tipo o farelo de aveia, a chia, o nibs de cacau, esses produtos são fáceis de serem encontrados? Sim, a gente encontra nos supermercados, né? Hoje muitos supermercados já têm aquele corredor, né, mais saudável. Então a gente encontra e também nas lojas de produtos naturais. Aqui em Jataí a gente tem, né, uma oferta boa de lojas de produtos naturais, então é tranquilo de encontrar. Tá certo, dicas valiosas para as mamães, né, Sim, doutora? com certeza. Tá certo, então eu agradeço a sua presença mais uma vez aqui na TV obrigada, Jataí. Eu Sabrina. espero que você volte novamente com Obrigada. mais dicas valiosas. E eu quero agradecer também a minha amiga Juliene, que preparou muitos desses produtos saudáveis. O telefone de contato dela é o 99933 6046. Quem queira alguma dica bem saudável, alguma opção saudável, ela tem também e disponibiliza esse cardápio. Doutora, muito obrigada mais uma vez. E tá aí, né, as dicas para as mamães. Isso mesmo, com certeza. Obrigada pelo convite e eu desejo uma boa volta às aulas e bem nutrida para as crianças de casa. Tá certo, então eu volto com você no estúdio, Léo Carvalho.